Joel, oi, bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e temas bíblicos. Eu sou o Solos Tiago, comigo está o Solos Joel. Joel, Alô, alô, boa tarde. como é que é, meu amigo? Pá, já não começávamos assim tão mais formalmente há muito tempo, não é visto? É verdade, já, mas eu por acaso agora estás a dizer isso, eu até não tenho a certeza, porque depois normalmente como eu edito os programas, eu não sei se às vezes não lhes tiro aquele início até tu dizeres bem-vindos, a malta nunca É, sabe o que é que realmente se passa. Há sempre censura dos nossos podcasts, a malta só leva com aquilo que a gente quer mesmo. tu és o maior, mas é que então se calhar é preciso haver um bocadinho mais de censura, porque há alguns, pá, estou a brincar, estou a brincar. Estás Como bem? é que é? Confinados ou semi-confinado eu sei que tens estado mais confinado do que eu, não é? É verdade, é verdade. Para quem nos está a ouvir, nós estamos naquela semana em que as medidas apertaram novamente. Hoje, que é uma quinta-feira, quando nós estamos a gravar, supostamente o Primeiro-Ministro vai falar acerca das escolas, que ficaram abertas na última semana, mas como os casos continuam a disparar, provavelmente hoje as escolas vão encerrar também e pronto, estamos nesse período de novo confinamento. Vamos ver o que é que isto está. Mas pronto, as boas notícias, estamos mais em casa, pouco para fazer. Não, mentira, por acaso acho que não tenho parado e sei que tu também não. Mas o que é que tens visto? O que é que está aí novo? O que é que tenho visto? Olha, voltando ao assunto da semana passada, ou pelo menos do último podcast que gravámos, terminei a segunda temporada do Chief of Staff, aquela série que tu adoraste não ver. Eu tentei, desculpa, Tiago, eu tentei, pá. Eu tentei, pá, não consegui. Foi a única coisa, aliás, não foi a única coisa que vi, mas terminei a segunda temporada. Epá, eu gostei muito. Eu consigo perceber o teu pé atrás com a cheesiness da coisa, com o estilo muito sul-coreano, melodramático. Mas a série está muito bem escrita. Há ali umas variações narrativas, umas surpresas que são interessantes. Infelizmente, ou felizmente para ti, não há notícia de uma terceira temporada, e aquilo dá a Oh, entender, mas parece que o pessoal já está noutra. Mas eu já tentei ver mais uma ou duas séries sul-coreanas, ainda não avancei grande coisa, mas a verdade é que eu acho que a série tem ali momentos interessantes de criação de personagem, de escrita está muito bem escrito. Obviamente que os episódios são muito grandes e são bem maiores do que aquilo que nós estamos habituados. É um bocado telenovela naquele sentido que tem um certo estilo, mas isso também é o estilo sul-coreano, qualquer uma delas, em maior ou em menor medida, tem esse estilo, tem essa fórmula. Mas a série é muito boa. Ontem vi uma coisa que eu gostava de ter gostado mais. Nós vimos. Não, sabes, quando tu vês um filme em miúdo e tens algumas cenas na cabeça, claro. consegues comprar o filme. E eu estou a falar do Aracnofobia, um filme com o Jeff Ai, Bridges, talvez. certo, certo, certo. Jeff Daniels, agora não sei, não é o Bridges, é o Jeff Daniels, que é um filme sobre uma aranha venenosa que faz casa numa aldeia ou numa vila americana. Mas aquilo está tão mal filmadozinho, está tão. Eu a ideia que tinha era que o filme até tinha-me assustado de alguma forma em miúdo, e provavelmente se calhar até assustou, mas ontem deu para rir em algumas circunstâncias, mas foi um longo bocejo. Só queria que aquilo terminasse o mais depressa possível, mas pronto. Yeah. Foi uma pequena Por acaso desilusão. agora fiquei É que cheio a de tua vontade. memória, ao final de 20 ou 30 anos, guarda cenas. Sim, E sim, eu, sim, pá, sim, sim. eu vi o filme uma única vez. Eu vi o filme uma única vez. Eu lembrava-me, tinha uma vaga lembrança do início, lembrava-me bem do final, e depois tinha ali cenas no meio que eu sabia quem é que ia Eu ser vou morto, rever. afins. Vou rever, Mas eu vou rever. Quer ver o Aracnofobia? isso passa. E tu, o que é que tens visto? Olha, terminei o Elias Grace, que é uma minissérie do Netflix. Já saiu há bastante tempo. A Joana é que puxou por É. mim para ver.
Gostei, não, gostei, via-se, não achei que, pá, incrível, gostei, nada especial. E ontem comecei a ver, que também estou a gostar, não estou a adorar, mas estou a gostar, que é o documentário, é um documentário de são filmado pelo Scorsese, da Fran Lebowitz. Eu sou sincero, eu não conhecia a senhora, por um bocado ignorante, pronto, agora já estou a perceber um bocado a história dela. Gosto daquela acidez dela, a forma como ela descreve Nova Iorque. Estou a gostar e gosto muito da forma como o Scorsese filma e a forma como ele organiza os episódios. Os episódios são pequenos, não chegam a meia hora, acho eu, ou se tem meia hora é perto de meia hora. Não sei quantos é que são, aquilo também é uma minissérie, não sei se são 5 ou 6, eu já vi 2, acho eu, mas é giro. Estou a gostar de ver Mas isso. ainda não tivemos tempo. Yeah. E basicamente é isso. Também acho que não estou a ver assim mais nada. Já estreou na Apple TV o Servant, do Shyamalan. Eu gosto muito do Shyamalan, que ele é capaz de coisas que eu gosto muito e é capaz de coisas tão más. O Airbender, The Last Airbender, é das piores coisas que eu alguma vez vi na vida. Eu odeio o Signals, achei uma coisa entediante. Sim, não A acho Senhora da terrível, Água mas eu não o entendi porque eu acho que o filme terminou antes de começar. Senhora da Água é fraco, é fraco. Mas depois tem a Vila, tem o Sexto Sentido, tem o Protegido. A Vila é um dos meus filmes favoritos, pessoalmente. Mas depois os outros, eu gostei muito do Sexto Sentido quando apareceu, vi algumas vezes, acho que o filme está bem realizado. Mas os outros eu acho que são quase todos muito a parra e pouca uva. Gostei daquele primeiro não, do segundo da trilogia. Portanto, foi o Protegido. Depois saiu um que só no fim tu sabes que Fracture, está fragmentado. Muito sim, fixe. Mas esse achei era do piada. Shyamalan. Aquilo era do É, Shyamalan também. é. Esse é muito bom. Eu gostei muito E desse depois o também. último é uma treta. O último Ainda que não vi. tenta juntar Pois que tenta tudo. juntar. Ainda não vi. Ainda não vi. Portanto, Mas eu gostei da série. mas é série? É filme? É a série, ou seja, a série qual é que é um casal jovem que tem um filho e o filho morre e dão uma boneca porque está a ser muito difícil o luto para a mulher e dão uma boneca e a mulher trata da boneca. O problema é que depois aquilo torna-se uma obsessão tão grande que a boneca ela trata mesmo como se a boneca fosse sempre real e etc. E depois, na verdade, dá a entender que a boneca é mesmo real e depois ou seja, tem lá aqueles twists lá Shyamalan que eu gosto e está muito a giro. Eu gostei da primeira temporada, vamos ver agora como é que evolui, porque acho que a primeira temporada viu-se mesmo que está tudo muito bem pensado, vamos lá ver para onde é que isto vai, e depois às vezes a segunda temporada é pronto, agora já não temos aqui mais, já demos aqui o ouro ao bandido. É só como os americanos dizem, é o milking da cow, mas já não há Ainda não comecei a conteúdo. ver. Vou ver se começo a ver depois Mas do desconhecido. novidades. É o Servant. Eu gosto. Por acaso a Apple TV não tem muita coisa, mas tem. O Morning Show é muito bom. O Morning Show é mesmo muito bom. Este Servant também gosto bastante e há uma ou outra coisa que também tem piada. Mas essas duas especialmente, o Morning Show acho mesmo muito bom. Muito, muito bom. E pronto, é isso. E hoje, meu amigo, o que é que iremos falar? Até porque estamos em confinamento e estamos outra vez fechados em casa e o país parece que está a querer fechar tudo. E era um tema que já estava na nossa lista há algum tempo. O nosso pastor, ou um dos nossos pastores, o Tiago, escreveu um texto a semana passada e nós, ontem, discutindo qual é que seria o tema, achámos que poderia ser interessante não falar propriamente sobre o texto do Tiago ou sobre o tema do texto do Tiago, mas ser mais amplos. Então a ideia era falarmos sobre a igreja online. E neste sentido ter duas ideias. Ponto número 1, até porque tu estás responsável pela parte das redes, portanto falarmos da presença que uma igreja pode ter, ou que a nossa tem, no caso, nas redes e na internet, e de que forma é que isso pode ser bom, ou pode ser útil, ou pode ser interessante, ou não, até se há prós e contras nós podemos elencar alguns, e depois também tentarmos falar um bocadinho sobre se um culto online é um culto ou não,
O Tiago dá uma resposta sem espinhas, a opinião dele no texto, mas podermos também tentar perceber ou tentar falar sobre porque é que muitos estão a não ir à igreja e a optar às vezes por estar em casa a ver, se calhar não só um culto, mas vários cultos, o online. E de que forma é que isso pode ser se é uma presença também no culto ou não, mas a gente já lá vai. Joel, queres falar um bocadinho acerca da presença da nossa igreja nas redes ou, aproveitando isso, falar de porque é que pode ser importante para uma igreja estar presente nas redes, na net, ter uma presença online? Sim, ou seja, não há volta a dar a internet em qualquer que seja a vertente, né? Se tu tens um produto que queiras vender, convém, um dos sítios onde as pessoas estão é na internet, portanto tu vais lá colocar. Se tens, por exemplo, no meu caso, tens uma banda e precisas de fazer a música chegar às pessoas, porque os meios tradicionais só hoje em dia não chegam, colocas lá, e nesse sentido, não sei se é a experiência de todas as igrejas, mas acredito que seja de muitas, certamente é da nossa, tem sido bastante vantajoso conseguirmos chegar às pessoas. E é vantajoso em vários aspectos, ou seja, por um lado, permite-nos manter ao longo da semana um contacto com aqueles que já são nossos membros e facilmente difundir uma mensagem por eles. Mas ainda mais do que isso, nós temos usado muitas as redes com um caráter de alcance, de nos conhecerem e através de nos conhecerem, obviamente, conhecerem Cristo. E não é por acaso e acredito que aí depois cada igreja faz como quer e tem objetivos diferentes, mas nós temos tido sempre o cuidado, por exemplo, nós começamos a segunda-feira em que normalmente partilhamos um resumo, um pequeno resumo, que a gente chama o clickbait, em relação ao que foi o sermão de domingo, e se abre a semana. Na terça-feira, as mulheres estão a falar, porque elas têm, o ministério delas, elas têm tido um trabalho impressionante acerca do que estudam e têm muita coisa que vão partilhando e, portanto, a terça-feira há sempre alguma das mulheres que escreve ou partilha um vídeo acerca do que estão a fazer. Quarta e quinta-feira depois são dias que nós deixamos mais ou menos em aberto porque há sempre alguma coisa que queremos comunicar ou fazer uma ponte e depois sexta-feira temos um conjunto de escritores, do qual tu fazes parte, tu, João Tunes, e agora vamos ter mais duas pessoas que se juntam, que escrevem um pouco acerca do que é que andam a ler, de algum pensamento que tenham. E sábado temos a chamada ao domingo. Portanto, no nosso caso, e as coisas obviamente vão ser mutáveis, mas nós acabamos por criar uma estrutura que não é por acaso, ou seja, a maneira como nós dividimos as coisas também não são por acaso e tem este objetivo que eu estou a dizer muito, muito de alcance, a gente quer chegar, e aí a internet tem tido... Deixa-me perguntar-te, são rúbricas de alguma forma que são ancoradas na nossa experiência comunitária? Sim, e que servem por um lado para dentro e por outro para chamar ou para aqueles que estão de fora poderem perceber também qual é que é a nossa dinâmica interna. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa, por exemplo, que eu sempre gostei, e acho que as redes sociais permitiram ampliar um bocadinho isso, foi nós, enquanto igreja, sempre fizemos uma grande questão de expor aquilo em que acreditávamos. Por isso é que no nosso site tens um separador que é o Quem Somos, que apresenta quem somos, a equipa de liderança, aquilo em que acreditamos, o credo que acreditamos, todas essas coisas. E eu acho que as redes sociais também são uma continuação disso e uma continuação de algo que nós fazíamos, que começaram especialmente quando nós tínhamos os fins de semana cheios, há uns anos tínhamos os fins de semana cheios, eu espero que voltem quando for possível, mas que é um diálogo também com a comunidade e com a cultura. Ou seja, e acho que o que nós temos feito nas redes sociais também tem ido
muito de encontro a isso. Por isso é que a gente escreve, e muitas vezes tu escreves acerca de livros que não são livros só de teor cristão. Eu lembro-me agora, há pouco tempo escreveste sobre o Moby Dick, por exemplo. Há um texto que vai sair, aliás, quando o podcast tiver, quando sair, o texto já saiu, acerca de um filme italiano. O Filipe Sousa escreve acerca de um filme italiano. Padrões Ou seja, bicicletas. Exatamente. E tu, de Estou repente... dentro do assunto. Tu estás, Já pois. falei com Eu ele. não estou. Olha, se calhar é um dos filmes que eu vou ter que ver. Mas há esta coisa que nós também queremos incitar, que é o diálogo, fazer-nos conhecer e fazer-nos conhecer também através de um diálogo com a cultura. E nisso, eu acho que a igreja ter uma presença online, pelo menos para nós, tem sido muito produtivo, porque tem muita gente também chegada até nós através daí. Conseguimos difundir também trabalhos que temos feito, seja o catecismo que lançámos agora um álbum do catecismo, seja os cadernos que nós fazemos de estudo, temos uns quantos cadernos, e há muita gente, por exemplo, do Brasil que vem, como é que eu posso adquirir o caderno, onde é que eu posso adquirir essas coisas, e aí tem sido ótimo e criam-se verdadeiras pontes. Pronto, aí eu acho que a presença online com uma igreja, e para nós em específico, tem sido ótima, tem funcionado muito bem. Já agora, drawback disso e se calhar casa com o segundo ponto, que é mau é quando nós passamos a viver para isto, ou seja, para aquilo que expomos e para a forma como o que temos que fazer e o que é que temos que dar, e se isso nos começar a desfocar, ou seja, porque na verdade as redes sociais para nós é algo importante, mas secundário no sentido de se a palavra não tiver a ser pregada do púlpito ao domingo, tudo o resto que a gente pode inventar para fazer nas redes sociais pode ser incrível, mas perde o propósito. Pronto. E nesse sentido, pronto, é preciso manter esse foco. Deixa-me fazer-te uma questão relativamente a isto, porque eu estive a fazer algum tipo de pesquisa sobre a questão do online, e obviamente que há uma das questões que às vezes aparece, eu acho que tu já respondeste em parte, é se isto não é uma questão geracional. Isto é, o estar online faz sentido, se calhar, para uma determinada faixa etária, poderá não fazer tanto para uma outra faixa etária. Por acaso, eu não sei se nós teríamos dados para tentar perceber quem é que são o nosso público, ou seja, quem é que vai lá, quem é que normalmente fala connosco. Agora, ancorando nisso que tu estavas a dizer, não é o nosso foco principal, não é a nossa principal preocupação, mas achas de certa forma de que é uma questão geracional ou de alguma forma nós temos tido experiências que nos mostram que não é tão bem assim? Bem, a resposta não sei, mas a minha perspectiva em relação a isso é, ainda que seja geracional, ainda que seja mais utilizado, imagina, por pessoas com menos de 50 anos, ainda assim vale a pena, ou seja, porque desde que a gente garanta que não está só a falar dos 50 para baixo, mas que aqui, se calhar nas redes sociais até estamos a chegar mais nesse público que tem idades mais baixas, mas depois continuamos a ter um trabalho que consegue chegar e a igreja está aberta não só para aqueles dos 50 abaixo, mas para todos. E by the way, a forma como nós comunicamos também não é uma forma adolescente de estar, ou seja, dependendo também de quem escreve e da geração em que se encontra, porque aí também temos gente mais nova, também vai chamar mais a um público do que outros e há de ser assim. Aí não sinto que haja do nosso lado uma preocupação de estamos a atingir mais este ou a atingir aqueles. As redes sociais realmente não têm dados, estamos a chegar mais a uns do que a outros. Estamos a chegar, ou seja, o importante é estar lá e ter as portas abertas para todos os outros que não chegam pelas redes sociais. Acho que é por aí. Vamos ao... Diz. Não, eu ia-te sugerir que passássemos ao segundo ponto. Não sei se era por aí que ias. Não, era, ou seja, porque uma das coisas que ia dizer é isto, depois casa, obviamente, com o segundo ponto que tu traz, ok, esta parte mais ou menos consensual, acho que vai ser mais ou menos consensual. O que nós sabemos também é que a segunda parte de é possível uma igreja ser online ou ser primariamente online no sentido de, ok, nós agora começamos todos a viver uma pandemia, há restrições e de repente o melhor a fazer é
os cultos passam a ser online. Okay? E de repente o que se nos coloca está tudo bem, ou seja, se tivermos que viver 3 anos a fazer cultos online, fazemos culto online, porque na verdade um culto online é na mesma uma reunião de irmãos, apesar de estarem separados, não estarem presencialmente no mesmo sítio, mas é na mesma uma reunião de irmãos, estamos a louvar a Deus, portanto está tudo ok, ou não? Pois, a resposta do teu pastor presidente é que não há cultos online, quanto muito há uma transmissão de cultos online. Essa é a resposta muito taxativa presente no texto. Nós não vamos discordar no podcast do pastor. Aliás, eu acho que... Vamos, o podcast é nosso, vamos. Não. Eu acho que quando a Bíblia fala de comunhão e quando a Bíblia fala de confessar os vossos pecados uns aos outros, quando a Bíblia fala de orar uns pelos outros, é verdade que eu não preciso de orar por ti ou contigo até só estando presencialmente. Aliás, nós fazemos este podcast online, mas não é o mesmo do que estarmos juntos. E nesse sentido, eu estava a pensar em que experiência que poderia dar, e eu acho que esta é básica, porque nós estamos pessoalmente, estamos juntos uma vez por semana, e não é o mesmo do que estarmos a gravar isto e estarmos cara a cara um com o outro. E há uma ideia da presença de Deus entre o seu povo, e normalmente, há duas questões. Uma, nós somos corpos com alma ou almas com corpo. Portanto, estamos num determinado espaço. Por outro lado, Deus encontra-se com o seu povo normalmente em locais. E quando tu vais para o Antigo Testamento, quando é o tabernáculo, quando é o templo, Deus habita ali no meio do seu povo. Mesmo com o Novo Testamento, a ideia de templo também está, a ideia de local, mas em que o Espírito Santo está no meio do seu povo. Portanto, eu acho que nesse sentido, e atrapalhando e atropelando uma série de textos, mas eu acho que a comunhão física é diferente de uma comunhão online. Então, mas agora deixa-me perguntar assim, ok, vamos viajar 2000 anos atrás no tempo, e de repente temos Paulo a escrever às igrejas, seja a abençoá-los, seja a ensiná-los, seja a adverti-los, o que seja. Isso não pode ser, ou seja, não podia ser quase a igreja online daquela época. Paulo está longe e então a comunicação é feita assim. Ou este é um mau paralelo? Não sei se é um mau paralelo, mas a carta devia ser lida em reunião ou em conjunto. Portanto, nesse sentido, aliás, eu penso que deixa-me confirmar aqui nas minhas notas, Hebreus 10, 25. Provavelmente não é Paulo, mas não deixando a vossa congregação como é costume de alguns, ou a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Portanto, a ideia era que havia grupos, e é óbvio que a igreja não é um lugar, é algo espiritual, é o templo de Deus, é o corpo. Agora, a igreja desde o Novo Testamento foi constituída localmente ou em pequenos grupos, e há um peso mesmo nas cartas de Paulo que tu estavas a referir. Há sempre, aliás, Paulo escreve aos romanos, à igreja que está num determinado espaço, ou num determinado sítio, e o objetivo é fortalecer não uma pessoa, às vezes com algumas, carta a Timóteo, carta a Tito, a Filemão, tudo bem, mas normalmente é fortalecer um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas é o grupo de pessoas que se reúne, é a igreja que se reúne num determinado espaço. Portanto, nós não estamos a dizer, ou eu não estou a dizer que nós não podemos ser abençoados por uma transmissão online. Não estou a dizer que não foi útil na altura do primeiro confinamento o uso
que nós fizemos da transmissão online, seja das reuniões de oração, seja dos cultos que tivemos. Eu acho que fomos abençoados. Fomos marcados pela circunstância, ou seja, tivemos que nos adaptar e não podemos sair de casa. A forma de estarmos juntos à distância era esta. Se calhar há 20 anos atrás teria sido impossível estarmos juntos. E repara, há bocado eu estava a falar pela questão geracional. Nós temos uma querida irmã que, impossibilitada por saúde de sair de casa, ela assiste aos cultos online, tem perto de 90 anos e está lá e tem sido de ânimo para ela. Portanto, nós não queremos, utilizando uma expressão do nosso pastor, atirar o bebê com a água do banho. Agora, não é uma desculpa para que, podendo estar juntos e podendo estar num culto público, nós fiquemos em casa. Sim, e eu acho que tu disseste, nós não sabemos agora o que é que este novo confinamento vai trazer. Bem, quando o pessoal ouvir isto já sabe o que é que trouxe ou não, nós ainda não sabemos, mas até pode acontecer que, por imposição legal, mais uma vez, não tenhamos o direito, embora esse direito supostamente não possa ser assim revogado numa democracia. Mas pronto, pois há então um estado de emergência que não nos podemos reunir. Efetivamente, obviamente que nós não vamos contra a lei. É verdade, mas também é verdade que em muitos lugares no mundo a malta tem que ir contra a lei para poder se reunir, e se realmente fosse só uma questão de conveniência os cristãos estarem juntos, ou uma questão de isto é bom, mas se pudermos fazer online é a mesma coisa, eu duvido que aqueles que realmente são perseguidos se dessem a tanto trabalho para poderem estar juntos. E eu acho que às vezes falta-nos um bocado essa perspectiva, e é facilmente de repente acharmos que pronto, isto é a mesma coisa, eu estar online é a mesma coisa, estou reunido, estou com os meus irmãos. Eu vou dar um exemplo e não querendo fazer comparação, porque os últimos tempos, especialmente esta última semana, a comparação foi forte, porque os eventos culturais fecharam, mas os eventos religiosos não, e então grandes confusões vieram lá acerca disso. Não é aí que eu quero entrar de todo, mas é verdade, eu que sou músico, eu sei, e porque fiz muitos durante esta época, aliás, infelizmente no último ano, os concertos presenciais que eu fiz foram, nem uma mão cheia são, mas acabei por fazer alguns online, e eu sei, mesmo esta coisa que é uma coisa cultural e nem sequer é não é um louvor, não é comparável àquilo que a gente faz enquanto comunidade, enquanto louvor a Deus. Eu sei que não é a mesma coisa. Fazer à distância, e podes ter altas condições. Eu fiz emissões de concerto incrível, condições incríveis, mas não é a mesma coisa. Não existe um concerto online, não é um concerto. E o exemplo que eu queria trazer, se calhar, era esse. Uma coisa que é um concerto que não tem nada a ver com a questão de uma comunidade se reunir em volta da palavra. Se uma coisa num patamar tão mais abaixo é tão diferente, é tão descaracterizada no que aquilo realmente é, de ser um concerto ao vivo, quanto mais quando esta coisa que a Bíblia fala e que tu estavas a falar de nós nos reunimos à volta da palavra para louvor e adoração a Deus. Não existe. E nesse sentido ok, se houver momentos atípicos que realmente uma pessoa se tenha que adaptar, adapta-se e faz. Mas o que nos deve pautar isto tem que ser o mínimo possível, o mínimo indispensável, e não gerar de repente em nós um conforto. E hoje apetece-me ficar em casa, ainda bem, graças a Deus, porque posso ir ao site ver. E nós sabemos, tu estavas a dar esse exemplo da nossa irmã, da irmã Manuela. A irmã Manuela não vai porque não pode, não é porque lhe doía. Quantas vezes ela foi, que muitos de nós não iriam à igreja, porque nas condições que ela está, e ela ia quase até ser presa à cama e não a deixarem sair. Portanto,
E nós às vezes não olhamos para os exemplos certos, porque ela está e não é por uma questão de conforto, ainda bem, agora não tem que ir à igreja. Ela É o não pode contrário, mesmo. ela não pode e pelo menos tem este conforto. E é essa mentalidade que às vezes parece-nos fácil, não é? Mudar, que é, não, ainda bem, graças a Deus, porque eu agora tenho acesso à tecnologia e por qualquer razão é válida para não ir à igreja. E isso é muito perigoso, porque de repente é isso. É um pequeno princípio que depois se começa a verter para tudo o resto. Já não é isso. Não, o estar fisicamente presente não é o mais importante, o isto não é o mais importante, e quando tu dás para ti já tens um evangelho totalmente descaracterizado, porque nada era muito importante e tu pudeste ir. Não sei o que é que pensas, mas é isso. Deixa-me pegar por aí, porque nós estamos a pegar na questão da ausência, ou seja, de não estarmos lá, seja por uma questão de doença, seja uma questão de cansaço, de preguiça. Agora, podemos atirar com outros dados ou com outras razões, ou seja, muitos não vão porque não querem estar em xeque perante uma comunidade, ou não querem estar debaixo da autoridade de um presbitério ou de um pastor, por o outro lado. Perde-se, de alguma forma, eu diria também a questão comunitária, que não é só o estar junto, o bater com a mão nas costas, mas o falar com os irmãos. Aquilo que eu há bocado dizia, o estar atento às dificuldades, o orar, o aprender com outros, que Paulo também refere várias vezes, portanto, as mulheres mais novas aprenderem com as mulheres mais velhas, os homens mais novos também com os mais velhos, portanto, a questão de termos exemplos práticos e de ver como é que as pessoas passam por determinadas circunstâncias e não estar somente a ouvir. Uma das questões que serão laterais, e provavelmente em algumas igrejas poderão ser em maior ou em menor medida, mas quando se passa às vezes o culto para o online, não passam outro tipo de ministérios mais específicos. Nós por acaso temos tido também, sempre que necessário, as reuniões de jovens e de adolescentes online, mas por exemplo ainda não tivemos capacidade neste momento de continuar com a escola bíblica dominical, e provavelmente alguns destes ministérios em algumas igrejas são também feitos online e outros ficam um bocadinho mais para outros tempos mais propícios. Porque há a questão individual e a questão comunitária, que são ambas importantes. Agora, aquilo que depende de mim, aquilo que me ataca ou que eu posso me resguardar espiritualmente mais, mas por outro lado também a dependência, as imagens bíblicas são de corpo, são de membros, são de pedras vivas, portanto pertencem, ou seja, membros que pertencem ao mesmo corpo, pedras vivas que pertencem ao mesmo edifício, e é um edifício físico, ou melhor, é um edifício espiritual, mas é um edifício que desde o Novo Testamento tem esse caráter físico, portanto é um grupo de pessoas. Não estamos presos a um sítio físico em termos de templo, mas é o conjunto das pessoas espiritualmente que faz a igreja. Portanto, nesse sentido, repara, podemos dizer que nós podemos orar uns pelos outros sem estar cara a cara, que podemos confessar os nossos pecados uns aos outros sem estar cara a cara, que podemos encorajar o pastor sem estar cara a cara, que podemos ouvir a palavra online e que isso não faz qualquer tipo de diferença. Se calhar em algum sentido não faz. Há graus em que provavelmente é igual, mas não é uma experiência comunitária, não é estarmos juntos. Portanto, uma coisa aliás, tu deste um bom exemplo, uma coisa é vocês poderem estar a tocar enquanto banda juntos e isso ser bom, outra coisa é vocês poderem estar a tocar enquanto banda juntos para um público, isso é melhor. Portanto, são experiências distintas e parece-me a mim que a Bíblia dá-nos liberdade para, obviamente, em algumas circunstâncias, perceber que o pior pode ser ainda o melhor em algumas circunstâncias. E repara, pessoas presas não podem estar provavelmente em igreja.
é uma circunstância, e obviamente se estamos fechados em casa, melhor do que não ir à igreja é poder ter essa experiência online. Mas essa experiência online, eu lembro-me de dizer isto ao Tiago, e de estarmos a falar, e o Tiago dizer o mesmo, o melhor culto online não é melhor do que o pior culto cara a cara. A experiência é completamente distinta. Sim. Eu se calhar reforçando aqui um bocadinho o que estavas a dizer, e também já tinha focado, que é, se o culto online não for visto, como tu estás a dizer, como algo que serve para, ou seja, como um complemento, como algo que quando tem que ser mas em casos muito específicos, eu acho que o nosso coração, como em tudo o resto, vai sempre puxar para aquilo que é mais fácil, ou seja, nunca vai, como tu estavas a dizer, nunca vai puxar para o coletivismo, vai sempre puxar para o individualismo. É muito fácil eu até posso ver, estar comprometido sempre com o mesmo culto online da mesma igreja, já nem estou a saltar de cultos online em cultos online, e todas as semanas vou para um diferente. Mas isso só está a reforçar o meu individualismo. Eu estou ali e alguém realmente está do outro lado do ecrã e está a pregar, etc, etc. Mas se eu estou a escolher não estar fisicamente por razões pouco... não tenho outra forma de dizer, mas razões pouco convincentes. Isso só está a mostrar que eu não estou preocupado com a noção de corpo que Cristo nos trouxe, de ser uma parte do corpo de Cristo, porque é como tu estás a dizer, há tanta variável, há tanta coisa que compõe um corpo que não chega a eu estar em frente a um ecrã a receber a palavra. Ou seja, eu não sou uma parte passiva no corpo de Cristo. Eu tenho que ser uma parte ativa no corpo de Cristo, e para ser isso eu tenho que estar à volta dos outros membros. Dos outros membros do corpo. Portanto, acho que é um bocado por aí. Igreja online espetacular, mas que, especialmente para nós em termos nesta altura de pandemia, que de repente, que enquanto corpo cristão, e porque às vezes até podemos ter pressões de comparam isto, porque é que estes podem ainda fazer o culto e aqueles não podem, etc. De repente nós caímos naquele extremo que pois realmente não faz mal que assim seja. Bem, e até é mais fácil, e não temos que andar com declarações e não sei o quê. Portanto, se tudo fosse fácil, Cristo não precisava de morrer numa cruz, não é? Quer dizer, não é? Se fosse fácil, e há coisas que não vai ser, e vamos bater de frente com aqueles que não nos entendem e que acham que não estamos a tomar, mas é isso, mas Cristo, eu também quero acreditar que morrer numa cruz é uma coisa bastante difícil, e não é isso que me está a ser pedido, portanto. Deixa-me pegar noutra coisa, que é dizer o mesmo de uma outra forma, ou seja, esta circunstância também nos ajudou, e eu acho que, pessoalmente, até falando de nós os dois, ajudou-nos em determinada altura a falar mais sobre as questões de comunidade, de comunhão, de olhar para aquilo que fazemos de uma maneira ainda mais efetiva, mais objetiva, isto é, para muitos, se calhar porque nós temos estado a falar do ponto de vista negativo, mas através da experiência que tivemos do online há um ano, ou há pouco menos de um ano, no primeiro confinamento, houve muitos a voltar à igreja com uma real noção, ou com uma melhor noção do que é estar juntos, da importância de estar juntos, da importância da adoração comunitária. Se calhar de uma forma que antes davam como adquirida e já estava dentro daquilo que nós fazíamos e da forma como nós fazíamos. E às vezes já estávamos a fazer algumas coisas sem pensar naquilo que fazíamos, ou porque que fazíamos, ou porque que elas eram importantes. Portanto, mesmo o online, no sentido em que nós achamos que foi útil e que foi uma bênção em muitas circunstâncias, não queremos diminuir ou limitar a comunhão ao online. O ponto não é esse, aliás é o contrário. A comunhão deve ser sempre que possível física. Portanto, é a mesma razão que nos leva a dizer que quem é crente deve ter uma igreja, deve pertencer a uma igreja, deve pertencer a um corpo.
Mas mesmo em todas estas circunstâncias nós encontramos um foco maior ou uma compreensão melhor daquilo que nós queremos enquanto cristãos, seja individualmente, ou seja no sentido pessoal, seja no sentido comunitário. Nós fomos acordados, se calhar, para a importância de estarmos juntos, para a importância de aproveitarmos aquilo que tu há bocado dizias e que eu também dizia, aproveitarmos aquele tempo em que estamos juntos, para falar uns com os outros, para nos abrirmos, para dependermos também uns dos outros. É verdade que este ano não tem sido muito pródigo em conversas dessas, porque não temos tido muito tempo para estarmos juntos, e nós já éramos uma igreja que passava algum tempo juntos, principalmente ao almoço de domingo, mas eu acho que houve um foco maior para o aspecto espiritual do estarmos juntos. Não é o estarmos juntos só porque é fixe, só porque o tipo até é porreiro, mas estarmos juntos do ponto de vista espiritual porque estamos juntos em Cristo e por Cristo. É isso mesmo. Meu amigo, onde é que nos podem encontrar no online? No online, nós somos também muito online, não é? Nós estamos em todo o lado, portanto, em primeiro lugar, podem enviar um mail para 2solas@gmail.com, comentem, façam questões, façam sugestões, mas estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Spotify, estamos por 2 Solas da Lapa e hão de nos encontrar. Façam, cotem ou deem um valor ao nosso podcast nesses agregadores de podcast. É importante para nós no sentido em que faz com que o podcast apareça como sugestão, mas vocês também podem sugerir a quem vos conheça a audição ou o visionamento deste podcast. Podem partilhar nas redes sociais, portanto, façam barulho connosco. É isso aí. Meu amigo, estamos então. Até domingo. Bom confinamento, até domingo. Grande abraço. Abraço, beijinhos aí para casa.